Bom dia, turminha do segundo ano. A gente está entrando aí na nossa oitava semana aí desse período de quarentena. E como eu sempre falo no início de toda aula, vamos tomar os devidos cuidados, evitar sair, mas se for sair, usar máscara, sempre estar higienizando bem as mãos, ao tocar em qualquer superfície antes e depois. E quando chegar em casa também sempre estar se higienizando bem, lavando bem as mãos com água e sabão, álcool em gel, enfim, tomando os devidos cuidados, ok? Turminha, a aula de hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu não estou conseguindo falar muito. Fiz manutenção ontem, eu estou mordendo minha língua direta aqui, minha língua já deve estar parecendo a língua de um boi de inchada. E já está dando bastante saída. Sem falar que a minha dicção também não está tão boa, devido a esse reajuste do aparelho, ok? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível sem deixar perder conteúdo, ok? Turminha, a gente vai falar da urbanização nas regiões brasileiras. Galera, a gente tem que levar em consideração que a urbanização ela não aconteceu de forma igualitária em todo o território nacional. Primeiro se urbanizou uma parte ali, depois foi se urbanizando outras. Na página 16, vocês têm um gráfico aí que representa bem isso, que representa a urbanização brasileira de 1950 até 2010. Vocês vão ver aí que as taxas eram baixas e foram aumentando aí, ok? Turminha, a urbanização na região sudeste, antes, falando algo aqui que vai estar linkado com todas as regiões, é impossível falar de urbanização sem falar do processo de industrialização, ok? Uma coisa sempre está ligada com a outra. Turminha, na região sudeste não foi diferente. Devido ao acúmulo de capital do café, e aí teve a crise de 29 que acabou mudando os focos da economia brasileira, que era o café, e aí os Estados Unidos parou de comprar café porque estava em crise, e aí o governo comprou o café dos fazendeiros e se livrou do café. Teve um acúmulo de capital aí pelos fazendeiros, e os fazendeiros muitos dos fazendeiros resolveram mudar de investimento, e acabaram investindo em indústria. Aí foi onde os primórdios da indústria brasileira começou a andar em pé, porque desde o final do século XIX, início do século XX, a indústria brasileira já estava engatinhando ali, mas estava mais voltada para bens de consumo, roupas e utensílios, ok? E também estava na época aí, estava entrando na época das novas energias aí, estava saindo do carvão para as máquinas a combustível fóssil, como gasolina, enfim, extração de petróleo, então começou a se desenvolver um pouquinho aí, ok? Turminha, a indústria no período aí do Getúlio Vargas, se desenvolveu bastante, mas a indústria só foi se desenvolver de forma pesada mesmo com o governo de JK, que aí ele começou a investir em indústria de base. Ou seja, indústria de base é o quê? É aquela indústria que fornece peças para outras indústrias, ok? Tipo, é a indústria que faz indústria. Basicamente isso. E principalmente na área de caminhões, na área automobilística, teve um desenvolvimento muito grande. Isso aí já foi na década de 50. Aí uma coisa que a gente sempre tem falado é que antes da década de 50 a população era majoritariamente rural. Depois da década de 50 a população começou a se tornar majoritariamente urbana. Hoje, a cada 100 habitantes, 85 moram nas cidades. Ou seja, 85% da população brasileira é uma população urbana, ok? Turminha, e teve, onde tinha essa indústria, onde eles estavam investindo nessa indústria, acabava fazendo o quê? Acabava com que o povo saísse da zona rural e se mudasse para a cidade, geralmente em busca de empregos. Levando em consideração que nessa época, no campo, estava tendo aquela concentração de terra na mão dos grandes fazendeiros. Então, logicamente, os pequenos proprietários não tinham como se virar e acabavam se mudando para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. E isso fez com que o Sudeste, devido ao acúmulo de capital do café, desenvolvesse a sua indústria e atraísse pessoas de todas as regiões, principalmente da região Nordeste. Ficou
uma coisa assim tão grande que o governo começou a investir na desconcentração industrial. E aí foi onde os polos industriais começaram a partir para outras regiões também. E deu origem à guerra fiscal. Por quê? Quando a indústria vai para uma cidade, geralmente aquela cidade vai se desenvolver. E então o que as indústrias começaram o que as cidades começaram a fazer? Começaram a dar incentivos fiscais aí para as indústrias irem para as suas terras. Ou seja, vamos supor, Águas Lindas entra em guerra fiscal com Brasília. Aí tem uma empresa vindo lá de São Paulo. Aí o prefeito aqui, não, abre empresa lá na cidade, eu forneço o terreno para você. Aí o governador de Brasília lá, o Ibanez, vai e fala, faz uma proposta melhor. Ó, eu forneço o terreno e ainda te deixo isento de imposto aí por um período. Ou seja, isso é guerra fiscal. Eles começam a aliviar impostos e dar regalias para que as empresas abram suas sedes ali ou criem polos nas suas regiões, ok? Turminha, a urbanização na região sul. Galera, a urbanização na região sul, ela aconteceu de certa forma tardia. Aconteceu mais por volta ali do século XIX, que foi quando começou a ter o início aí do desenvolvimento industrial ali no Sudeste e ali no sul do Brasil começou a se desenvolver a agropecuária. E muitas das populações de outras regiões iam para lá por meio do litoral, né, que vocês sabem que a urbanização brasileira começou pelo litoral, iam para o Sudeste, alguns iam trabalhar nas fazendas ali, nas lavouras ali do Sudeste, principalmente no final do século XIX, que a economia cafeeira estava muito forte, tanto no Sudeste quanto na região Sul. Mas, novamente, a crise afetou, crise de 29, enfim, e acabou gerando com que a região Sul, ela se tornasse também industrializada. E hoje a região Sul é a segunda mais industrializada do Brasil, só está atrás aí mesmo do Sudeste. Mas, apesar da região Sul, Curitiba ter um dos IDHs maiores do que muitos países, chegar a 0,823, lembrando que a escala só vai até 1, ou no caso até 1000, vou colocar assim, mas é até 1, que é 0,823, Curitiba está com o nível de IDH 823, lembrando que o nível médio do Brasil é 600, 700, está nessa média. É considerado alto, mas a gente sabe que a situação não é tão boa, ok? Mas a gente sabe que tem gente pior e melhor também. Enfim, turminha, a região sul ela se tornou a segunda região mais bem industrializada do Brasil e ela também é forte nessa produção agrícola, mas ela ainda tem bastante problemas aí devido a problemas típicos de urbanização, como o número de habitantes ser muito grande, ao qual a cidade pode comportar. Sempre tem esses probleminhas, congestionamento, às vezes o sistema de saúde sobrecarregado, escolas e tudo mais. Mesmo sendo de qualidade, às vezes acaba se sobrecarregando, ok? Turminha, a urbanização no Centro-Oeste. Galera, a urbanização no Centro-Oeste, ela aconteceu realmente de forma tardia. Por quê? Porque a industrialização no Centro-Oeste começou ali depois de 1950 e 60, que quando começou a descentralização industrial ali do Sudeste. E aí foi onde o governo começou a dar incentivos fiscais aí para o povo ir para as indústrias e para o centro do país e assim levar populações para lá, ao qual aumenta. Se a indústria for para lá, aumenta a taxa de urbanização também. Por quê? Porque agora o governo vai ter que ter uma infraestrutura adequada para que aquela indústria ali ela consiga se desenvolver. E a indústria se desenvolvendo, se desenvolve a cidade se desenvolvendo, atrai mais pessoas e assim sucessivamente, ok? Mas nem sempre o crescimento populacional ele anda do lado aí do crescimento da infraestrutura. Geralmente a população cresce e a infraestrutura vem depois, ok? Turminha, e um dos pontos que ajudou nessa urbanização do Centro-Oeste foi a vinda da capital
da capital brasileira, que saiu do Rio de Janeiro e veio para o centro do país, tanto por uma questão de segurança nacional, como nessa questão de interiorização populacional brasileira, trazendo o povo para outras regiões do país, principalmente para o centro-oeste. E a economia da região centro-oeste, ela é muito forte na agropecuária, ou seja, acabou se expandindo bastante a questão agropecuária aqui para o centro-oeste, ok? Turminha, a urbanização no Nordeste. A gente sabe que a urbanização no Nordeste, ela começou desde a época da colonização, foram lá que eles aportaram. Então, logicamente, lá as cidades iriam se desenvolver primeiro, as cidades teriam um tempo maior para se desenvolver. Mas com o tempo, devido às condições climáticas ali, o pessoal começou a migrar tanto para a região sudeste ali, quanto para as capitais mais no litorais, saindo da região, como se diz, da região do sertão, indo para as regiões mais litorais aí, para as capitais, e para a região sudeste também, foram se multiplicando aí pelo país. Mas, principalmente depois que começou a ter incentivos governamentais para a população carente do Nordeste, e devido à falta de emprego nessas regiões urbanizadas aí pelo número populacional, pelo grande contingente populacional, começou a ter o efeito de migração de retorno, ou seja, as pessoas começaram a voltar para as suas terras. Tinha até aquele programa lá do Gugu, era o De Volta para a Minha Terra, que era sempre alguém que estava em São Paulo voltando lá para a região Nordeste. Mas isso isso aí é para vocês terem uma noção de como foi essa migração de retorno. Lembrando que esse pessoal que saía lá da região Nordeste e eles iam para outras regiões, eles eram chamados meio que refugiados do clima. Basicamente, essa era a denominação designada a eles. Eles recebiam justamente esse nome porque eles se mudavam, porque o clima ali, às vezes, como a população geralmente ela era ali de agricultores, geralmente o povo nordestino ali, ele é muito focado nessa questão da terra, sem chuva não tem como plantar, então eles acabavam se mudando dessas regiões, ok? Turminha, a urbanização na região norte. Galera, a urbanização da região norte, eu acho que de todas as regiões ela foi assim que teve a urbanização mais tardia, foi a da região norte, porque ela começou a se urbanizar basicamente ali depois da expansão agrícola ali para o norte e também da expansão de mineração que foi ali para o norte. Tanto que vocês veem direto passando no jornal o combate entre indígenas e fazendeiros, entre mineradores, enfim, porque geralmente ele vai para o norte ali, onde tem bastante terras indígenas ali. Galera, a região norte, como a gente sabe, como vocês sabem, é a maior região em extensão territorial do Brasil, ok? Mas ela é uma das que tem as menores densidades demográficas, justamente pelo seu clima, pelo seu bioma ali, pelo seu ecossistema, pela sua fauna que é bem densa ali. Turminha, em 1957 foi criada a Zona Industrial, Zona Franca de Manaus, que ajudou na urbanização ali, principalmente da capital do Amazonas, que é Manaus. E devido à expansão das fronteiras agrícolas, acaba fazendo com que o nível de urbanização e densidade demográfica venha crescendo ao decorrer dos anos, mesmo de forma bem tímida, mas está crescendo. Outra coisa que está fazendo com que isso aconteça é o desmatamento, ou seja, as fazendas estão crescendo, está contratando mais pessoas para trabalhar lá, isso faz com que mais pessoas se mudem tanto para trabalhar em fazendas como na área da mineração, que ainda continua crescendo ali. E isso faz com que a urbanização nessa região acabe crescendo bastante. Só não está maior por causa de problemas de infraestrutura, devido ao clima ser tropical, equatorial.
chove bastante ali e essa chuva acaba prejudicando principalmente as estradas. Como prejudica as estradas ali, o transporte para essas regiões, principalmente carro, caminhão, moto, enfim, transporte terrestre, é bem complicado. O único transporte assim que ele pode ser feito de forma quase efetiva é por barcos por meio dos rios navegáveis ali, que foi uma das rotas na época da colonização que os europeus aí fizeram para adentrar a floresta amazônica aí, em busca das drogas do sertão, ok? Turminha, mesmo assim a região norte aí, ela tem um grande investimento nessa questão tecnológica e nessa área também industrial aí. Teve alguns problemas, lógico, teve a Copa de 2014, que teve o ginásio que foi feito lá na região de Manaus, teve um investimento muito grande, mas o lucro não veio. Geralmente, quando a Copa do Mundo ela vai para um país, esse país costuma se desenvolver, porque atrai bastante pessoas, bastante turistas. No caso do Brasil, isso acabou não chegando devido à situação econômica que o país estava, devido ao endividamento, devido ao superfaturamento da Copa, enfim. Isso acabou fazendo com que esse lucro não viesse e a região norte foi bem afetada por isso, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Fiquem bem. Essa semana eu não vou deixar a atividade, eu vou passar um trabalhinho para complementar os 4 pontinhos lá. Enfim, fiquem bem e até a próxima. Até mais, galera.